Olá, eu sou o Anderson, da Paulis Documentação e conselheiro aqui do Pablo Marçal. E hoje vamos estar entrevistando nosso amigo e cliente, o Renan, da incorporadora HPP, que já é uma empresa sólida e que tem muitos empreendimentos na região oeste de São Paulo. Prazer, Renan. Obrigado pelo convite. E estamos aqui. Vou deixar o Renan se apresentar. Ele que é um diretor de uma incorporadora, que é a HPP, aqui da região de São Paulo. Ele é engenheiro. Ele vai contar um pouquinho, se apresentar, falar onde ele se formou, qual a expertise de empresa dele. Vamos estar conhecendo a história do Renan e da empresa HPP. Primeiro, obrigado, Anderson, pelo convite. Tá aqui, é um prazer estar aqui com você hoje. É, e é isso, assim, é sempre bom compartilhar um pouco do que a gente já viveu. A gente tem muito ainda para viver e você faz parte dessa história, então é sempre bom estar conversando e compartilhando isso com um amigo, né? Ah, falando um pouquinho da HPP, a HPP é uma empresa que já está no mercado há 8 anos. É uma empresa formada por esses colegas de faculdades. Os sócios se formaram juntos no Mackenzie, em engenharia civil, e, e aí a gente tinha uma inclinação em comum que era a intenção de incorporar e fazer algo diferente no mercado. Então foi quando a gente começou com o nosso foi o primeiro terreno lá atrás, foi um projeto pequeno, eram 37 casas. Você lembra bem, você acompanhou bem Lembro. também com a gente. 14 bis e O o Paris, né? 14 vezes o Paris. É, a gente pegou uma época de mercado um pouquinho conturbada com relação à incorporação em si. Então, o nosso primeiro empreendimento a gente aprendeu muito. E, e de lá para cá, graças a Deus, é, tudo ocorreu de forma satisfatória. A gente conseguiu novos projetos, novos terrenos, muitos com a sua ajuda, hoje praticamente todos, né? É, fico grato, hein? Com a sua ajuda. É isso aí. E estamos aí hoje. São 16 empreendimentos lançados. É, o volume cresceu um pouquinho daquelas 37, né? Hoje a gente até caça terreno para tentar relembrar os velhos tempos, mas acaba ficando difícil encaixar dentro de casa, né? A gente passa por isso com uma certa frequência lá nos novos negócios, né? Legal. É, E Renan, hoje você falou da sua empresa, que é HPP. Vocês são em três sócios: o isso. Henrique, O- Giovanni isso. e você. É isso aí. Vocês se formaram, vocês tinham quantos anos? Conta um pouquinho. Quantos É, anos hoje você tem, Renan? quando eu me formei em 2014 com eles. É, a gente entrou junto, 2009, na faculdade. É, a gente se formou no tempo normal de faculdade, sem ficar acrescentando semestre. O Henrique e o Giovanni começaram na mesma sala e eu comecei em outra sala, só que no segundo semestre já misturou todas as salas e tal, e dali pra frente os três acabaram ficando junto. 2014 a gente se formou e aí a gente abriu a empresa logo em seguida. Foi em 2017, a gente teve esse tempo de amadurecimento. Na verdade, o início mesmo da HPP foi em 2016, procurando terreno e fazendo o projeto para incorporar. Mas até a gente conseguir toda a estrutura para conseguir de fato começar a obra, começar a venda, aí a gente está falando 2017. E hoje eu tenho 34 anos agora, mês que Trinta e vem. quatro anos, legal. E quantas unidades vocês têm, uma média de ao todo, entre lançamentos, projetos, casas concluídas, apartamentos? Você É, tem uma ideia de quantidade? acho que hoje
de casas entregues, de unidades entregues. A gente deve estar chegando perto das 1.000 unidades entregues. Unidades, legal. E de lançamento, aí deve estar perto das 2.000 unidades, né? 2.000 Contando unidades. o que já foi entregue aí. É, pensando no último semestre, acho que a gente lançou cerca de 500 unidades. É, dois projetos importantes para a gente. É, e agora a perspectiva de lançar cada vez mais e mais, mas isso está mais na sua mão do que na É, minha. que isso, né? Até para contar um pouquinho, eu conheci o pessoal da HPP. Logo que eu montei minha empresa, que é a Paulista Documentação, a gente cuida toda a parte de processo de memorial, parte de registro em cartório, acompanha algumas questões de aprovações em município, Grapoab, e com isso eu fui também trabalhando as questões de negociar área para eles poderem lançar os projetos de empreendimentos residenciais. Hoje a HPP, o foco dela é no programa Minha Casa Minha Vida. Ela constrói casas e apartamentos, mais É focado em isso. casas. E só que entregaram um empreendimento de apartamento na cidade de Cotia, que, na minha opinião, um dos melhores empreendimentos do Minha Casa Minha Vida lá da região. Os apartamentos e o empreendimento ficou muito bonito, ficou legal. E hoje eu tenho esse trabalho, parceria com eles, onde eu trago a área para eles também desenvolver, fazer projetos, fazer os processos de incorporação e dar sequência em todo o trabalho. É, você sabe que são duas coisas que a gente hoje chama muito atenção. É, primeiro, a questão da parceria, eu acho que hoje a gente vive num mundo que está muito difícil conseguir parceiro sólido. E lembrando do nosso começo lá atrás, quando a gente conheceu você, assim, hoje a gente tem uma relação que a Carol, ela brinca muito comigo, assim, que às vezes ela me liga e fala assim, viu, vocês lançaram um projeto e não me avisaram porque tá chegando documento aqui para mim. E eu acho que a parceria é muito isso, assim. Hoje a gente nem considera alguém diferente dela para fazer. Então, a gente fica tão acostumado que a gente acaba esquecendo de avisar que vai lançar nesse final de semana e que vai chegar documento para ela. E com você aconteceu isso também. E eu acho que a gente está vivendo num mundo que está muito difícil conseguir essa parceria sólida e duradoura. Eu acho que as pessoas estão muito imediatistas. E nisso tudo que aconteceu, eu acho que a gente. Que veio essa questão do terreno, assim, acho que uma das nossas maiores dificuldades antes. E ainda hoje, se não fosse você, seria chegar a um terreno de uma forma redonda, assim. O terreno sempre tinha algum pepino que, quando chegava na sua mão, você falava, olha, isso aqui, Renan, não dá para fazer porque... Falta E uma aí, falta uma regularização, uma regularização. retificação, alguma coisa. E eu acho que você percebeu isso, e aí você trouxe isso para dentro de casa e falou, pô, peraí. E aí hoje, quando o terreno chega, ele pode ter o problema, mas ele tem o problema e ele já vem com a solução. Então você traz ele para mim e você fala assim: olha, falta a regularização desse terreno que a gente vai começar a regularizar e em 6 meses está resolvido, por exemplo. Sei lá. Uhum. Então eu acho que, não sei se você percebe isso também da sua parte lá dentro, mas essa questão da parceria e ter alguém junto com você, eu acho que é uma coisa que falta muito hoje no mercado em geral. Assim. Verdade. Serviços, em geral, a gente carece de ter pessoas confiáveis do lado, que sabe resolver e que tem conhecimento do negócio. É isso. Então, vocês como incorporadores estão lidando não só com as questões financeiras da empresa, mas também lidando com os sonhos das pessoas. Então, quando ele prepara um processo de incorporação, ele não prepara só visando a questão do VGV, do valor de venda, nada disso. Ele está preparando todo um processo, um condomínio, pensando naquelas pessoas que vão habitar naquele condomínio. Então, essa é a história de um incorporador que tem resultado, que tem vontade de crescer e quer fazer um bom trabalho, dando moradias boas para o pessoal que compra e que está na região, né? Isso é verdade. Quando a gente, no início de 2016, quando a gente começou a pensar no primeiro projeto, que era o 14 bis, a gente modulou esse projeto
para ser um condomínio de sobrados, Minha Casa Minha Vida. E na época, o Minha Casa Minha Vida era muito. Eram caixas. Então, assim, olha, levanta lá uma caixa, coloca porta e janela, essa é uma casa do Minha Casa Minha Vida. E a gente quis fazer algo diferente. Então, a gente colocou uma varanda na suíte, no quarto principal, colocamos uma vaga de garagem na frente da casa, que nos condomínios mais antigos eram bolsões de vagas, Gostoso, né? né? Uhum. E a gente colocou isso. E na época a gente foi criticado, é, até por muitas imobiliárias que a gente procurou na época. Primeiro que eu acho que era difícil acreditar em, em três, em Jovens. três jovens falando que ia construir, né? E um projeto de 37 casas, assim, para muitas imobiliárias é um projeto pequeno, né? Não faz sentido. E aí muitas falavam pra gente, falaram, ó, isso aí que vocês estão tentando fazer é super bonitinho, mas não vai vender. Tira essa varanda, faz parede, coloca mais casa, faz o bolsão de vaga para caber mais casa. E a gente insistiu, a gente bateu o pé e falou assim, a gente quer fazer acontecer. E, e na época a gente procurou algumas imobiliárias, teve imobiliária que falou pra gente que não tinha interesse pelo tamanho do projeto. E aí até a gente acabou achando a Drive, que você conhece, e que fez parte também, boa parte dos nossos lançamentos. Ó, o Bruno mandou um abraço aqui no WhatsApp, hein? Depois a gente vai mandar esse vídeo pra ele aí, É. ó. Isso Não, aí. e é isso, o Bruno tá com a gente lá desde o do primeiro projeto, e a Drive na época já era uma imobiliária grande, conceituada em Cotia, ela era muito grande já na época, e ela falou, não, a gente vende. E foi um sucesso de venda, assim, a- um primeiro projeto, tá falando 2017, 18, a gente vendia casa sobrado, 2 vagas de garagem, com varanda no quarto, por É, cento e sessenta mil. Nossa, que diferencial, hein? Então, E os assim, concorrentes vendendo casa caixote caixote, com vaga de garagem no é, no bolsão, bolsão o a pessoal, 200 mil. a 200 mil, o pessoal tendo que pegar chuva, né? Mas é isso, e acho que o mercado aí a gente vai se adaptando ao mercado cada vez mais. É, a concorrência, é, ela acaba abrindo nossos olhos para novas é, oportunidades. Acredito que como nós também abrimos os olhos da concorrência também para, eu acho que a concorrência sempre foi saudável nesse sentido de, de todos verem novas oportunidades e e isso fez o mercado acontecer. Então é isso. Mais uma vez na história da parceria, né? Mas eu acho que a parceria que faz acontecer assim. E hoje eu sou muito grato assim a você, a Carol, as imobiliárias parceiras que fizeram a gente chegar onde a gente chegou aqui. Legal. E a gente é grato também pela parceria. A Carol é a diretora da Paulista Cred, né, que é minha esposa, e ela cuida de todo o financiamento hoje da HPP, com a parte de financiamento da Caixa Econômica Federal, fazendo os repasses, atendendo os É isso aí. clientes, evolução de obra e tudo mais. Então, ela tem feito um trabalho bem legal aí Desde a em primeira parceria. casa até hoje, assim. Eu acho que não tem propaganda melhor É, do que falar que eu tô há 8 anos com a mesma pessoa sem mudar, assim. legal, muito bom. Não tem Então, como. hoje a HPP, falando um pouquinho da história da empresa, é a maior empresa hoje de lançamento da cidade de Cotia, onde eles fazem vários empreendimentos. Claro, tem outras empresas também, como ele falou, concorrentes ou não, mas que eles também são parceiros, eles se conversam, as incorporadoras, porque eles querem o crescimento da cidade, né? Não só Cotia, como Vargem Grande. Hoje a HPP tem olhado para outras cidades também, para poder estar crescendo a empresa. A gente já está pesquisando áreas onde a gente possa fazer esse desenvolvimento imobiliário, trazer novas moradias de casas, apartamentos, para que também desenvolva outras É, regiões, né? com É, certeza. essa é a ideia. Eu acho que é isso, né?
é um... Sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado por Cotia. Mas mas eu acho importante também, esse faz parte do crescimento a gente olhar outras cidades com o mesmo carinho que a gente tem pela cidade de Cotia. E, e são públicos diferentes, são experiências novas que a gente está buscando. Se na própria cidade de Cotia já tem uma experiência diferente de um empreendimento para outro, a gente vê agora, né, os lançamentos que a gente fez, se a gente for passar uma régua na, na área comum, né, de lazer dos últimos empreendimentos, a gente começou o lazer lá atrás com fazendo churrasqueira, playground e alguma outra coisa assim que não era nem piscina. E hoje você vem se adaptando, a gente está entregando, lançou o Milão, que tem 2 salões de festas, piscina, quadra de beach tênis oficial, é, salão, salão gourmet, a gente Lugar tem para pet. lugar para pet, a gente fez a piscina privada, né, para o pessoal fazer o churrasco com a sua piscina privada. Então, assim, a gente começou a fazer lazeres mais enxutos, mais para agradar o público e é uma adaptação mesmo. Legal. Você Então, vê que a empresa, ela leva em consideração muito, o Renan já comentou comigo, muitas vezes o que o pessoal aparece no stand, falando, ah, mas esse empreendimento tem tal coisa. Aí os parceiros dele, da imobiliária, em casa, Drive, enfim, quem tem feito a venda para eles, acaba até anotando o que a é, galera tem pedido e eles têm atendido aí. Mesmo sendo um programa Minha Casa Minha Vida, eles têm desenvolvido uns projetos bem legais onde tem bastante área comum, é, beach tênis, piscina, churrasqueira. Falou agora da piscina privativa aí. Muito legal a ideia. e a gente tá realmente tentando cada vez mais melhorar é, dentro da empresa, principalmente essa questão de estar realizando o sonho mesmo do cliente. Hoje o cliente, ele, ele é um cliente que merece ter um tratamento VIP exclusivo e sensacional. Desde do atendimento dele, do primeiro atendimento, do contato dele, no plantão, até a entrega das chaves. E hoje a gente está tentando fazer esse ciclo completo. Hoje, quando o cliente vai receber as chaves dele, no nosso caso lá, ele tem uma entrega super especial, assim, porque é a realização do sonho e eu acho que nada simboliza mais do que ele estar recebendo a chave dele. E a gente sabe como é necessário fazer um esforço muito grande hoje para comprar o seu imóvel próprio, e a gente sente isso dos clientes. Então a gente está o tempo todo buscando novos meios de tentar agradar o cliente e que ele se sinta prestigiado por nós. Que legal, imagine, né? O pai de família ali que acorda cedo, chega tarde em casa, vê poucos filhos, Exato. muitas vezes para poder trazer uma segurança, trazer uma moradia, e você está pensando nessas pessoas, né? É o que a gente escuta de 90% dos clientes, né? Olha, é a realização do meu sonho. Lógico que você tem o cliente que fala que é a segunda moradia dele, ou a casa é uma casa para aluguel. Uhum, Existe esse os cliente, mas investidores. não é, de longe não é a maioria. A maioria é o cara que está batalhando no, no dia a dia mesmo para conseguir a casa dele. E a gente tá tentando também fazer ele realizar esse sonho. Legal. O, eu, eu não só presto serviço hoje para HPP, nesse segmento de regularizar, fazer o processo de incorporação perante o cartório, também trago áreas para a gente poder fazer parcerias, negociar, venda e compra, mas também invisto na empresa HPP. Então, eles têm um trabalho muito sério, muito legal. Hoje eles são gericado da Caixa, né? Poderia falar isso? Pode. Pode, né? É uma empresa Pode. que hoje é gericada, tem crédito com a Caixa Econômica, mas eles abrem possibilidades da gente também estar podendo investir
na empresa e acaba tendo um rendimento bem legal. Então, a HPP hoje é uma empresa que é confiável, faz um trabalho assim fantástico e a parceria aí vai para um bom prazo ainda, uma longa data aí de trabalho. Obrigado, e é isso. Obrigado pela confiança. É, essa história com os investidores é uma história bem interessante. No nosso primeiro projeto, a gente precisava de 10 investidores. 10 investidores investindo, eu vou chutar, tá? Mas acho que na época era coisa de 330 mil cada um. E, e para conseguir esses 10 investidores, quando você não tem nada, é muito difícil, né? E, e aí o- a gente, a gente foi ao mercado para conseguir vender essas 10 cotas. Mas assim, para vender 10 teve que visitar 100. É, então, assim, a gente conseguiu vender as 10 cotas lá atrás e a gente veio trazendo esse investidor e o grupo foi crescendo cada vez mais, mas a gente veio trazendo esse investidor desde o começo e hoje a gente é gericado pela Caixa, a gente tem um crédito para construção, mas também é um cliente também nosso e que a gente vem trazendo e a gente sempre também tenta prestigiar e dar oportunidade. Hoje, com o programa da Caixa, o Geric da Caixa, ele é muito saudável nesse sentido de você precisar de pouco capital externo, né? Assim, dessa parte equity. Principalmente quando a gente consegue terrenos em permuta. E, mas mesmo assim, mesmo que reduza no nosso ganho, a gente tenta absorver todos os investidores nessa parte equity ainda, para ainda estar prestigiando essa pessoa que acreditou na gente lá no primeiro, quando a gente não tinha nada. Então, com o Geric da Caixa, o projeto acaba melhorando um pouco em questão de números, né? De exposição, eu digo. Mas mesmo assim a gente ainda acaba absorvendo e trazendo sempre novidade, né? Agora você faz parte de um projeto nosso que a gente vinha sempre no mesmo modelo de casa, né? Que foi um modelo que deu e dá muito certo. E aí a gente falou, não, vamos para uma casa super econômica para voltar a vender casa a 180 mil. E graças a Deus também deu certo Deu certo. e é um modelo Vocês novo. lançaram há quanto tempo esse empreendimento? Faz Esse uns seis empreendimento, meses? não, a gente lançou agora em fevereiro. Fevereiro. Fevereiro, é, fevereiro, março. Que é os Foi o Oliveiras, lançamento. né? Foi o Residencial dos Oliveiras. Residencial dos Oliveiras. E é um projeto de casa térrea. Casa térrea, a gente está falando lá, casa térrea, 2 quartos, cozinha, sala, banheiro, quintal, vaga na frente. São 2 quintais, vaga na frente. Estamos falando de casa a 180 mil reais. Então, Olha só. assim, E Casa Térrea, né? casa térrea. São empreendimentos que hoje o pessoal procura e que não tinha no mercado, né? Não Então tinha. você pesquisava lá na região de Cotia, Casa Térrea, você não localizava. Eu vi um empreendimento na cidade de Sorocaba que fizeram um lançamento legal de Casa Térrea, venderam tudo. Então eu gostei do Acho, projeto que vocês fizeram. acho que o apelo é muito forte, É muito né? Para forte, né? casa térrea, assim. Eu acho que chega uma hora que, principalmente quem já mora em casa, chega uma hora que a pessoa não quer mais escada, né? E eu acho que esse apelo é muito forte. Não sei como você está sentindo a questão de lançamento prédio versus casa. Eu não sei. A gente tem uma máxima dentro de casa que a gente acredita muito no projeto do residencial horizontal, que eu acho que é mais o sonho de todo mundo do que o apartamento, né? Quando tem a possibilidade. Não sei o que você está sentindo na questão de registro, assim. Eu vejo que na região
a maior quantidade, a região de Cotia, né? A maior quantidade de empreendimentos são casas, né? Então, a maior procura hoje são casas. Eu falo com os incorporadores que é meio que 10 por um. Então, enquanto no comércio aí tá vendendo 10 casas, o apartamento você vende um. É. Então é uma conta aí que a gente tem, como a gente acaba atendendo algumas incorporadoras, conversa com a galera. Hoje o mercado de casas sai na frente, vende mais. Porque o Então, cara o quer ter prédio, a churrasqueira dele, né? O cara quer ter o espaço dele ali de quintal. E isso com casa vocês conseguem proporcionar. Com apartamento só se for o garden, né? Mas é. mesmo assim é diferente do que ter uma casa, né? Então, o apelo hoje do prédio tem que ser no preço, No preço. No preço. né? Então, e muitas vezes hoje, até por questões aí de valor, de mão de obra, de material, muitas vezes também não consegue chegar num valor aí tão baixo, né? Então acaba ficando elas por elas o valor do apartamento e Não, casa, né? não consegue. Isso aí é uma conta que a gente briga muito lá dentro, porque quando a gente vai para casa, acaba que 100% da sua área construída da casa é vendável. Quando a gente faz o prédio, você tem corredor, escada de incêndio, garagem, você tem muita área que você precisa construir, mas ela não contabiliza no preço. E então é, é uma briga que tá uma briga boa nesse sentido de preço. E eu acho que por isso que vem acontecendo dos apartamentos diminuírem cada vez mais. Para você conseguir vender um apartamento por 150 mil, você também tem que construir 20 metros quadrados. Você não consegue construir, Estúdio, né? Que eles falam. não consegue construir 40 como você construía antes. Eu acho que hoje esse é o principal ponto de virada, assim. E a gente percebe isso muito dos terrenistas, que você tem mais contato. O primeiro contato acaba sendo seu, né, com O o terrenista. terrenista. Mas eu acho que a primeira ideia do terrenista que ele acaba falando é sempre assim: aqui dá para fazer prédio. Né? Ele sempre vem com. Porque ele quer o prédio, obviamente tem a Para noção aumentar um que o VGV, VGV é para valor maior, de é. venda da área, né? Até para vocês entenderem, o terrenista, a gente no mercado imobiliário, a gente entende que o terrenista é o proprietário de áreas que eles querem fazer o trabalho de incorporação, de parceria ou até mesmo de venda da área. Então, quando a gente fala, o terrenista, É. então o terrenista é o proprietário da área que eu entro em contato, muitas vezes a gente já tira a diretriz da prefeitura, pede para alguma arquiteto ou engenheiro fazer um estudo de viabilidade e acaba direcionando para uma empresa para a gente poder fazer a negociação. Então, terrenistas são os proprietários de áreas que pretendem desenvolver incorporação imobiliária, negociar. É Porque isso. isso está muito mais na sua expertise de agregar o valor ao terreno. Porque hoje acontece muito herança, por exemplo. Acaba tendo um terreno de herança, dividindo entre 5 irmãos. Mas desses 5 irmãos, eles não têm noção do que pode ser feito, o que não pode. Alguém às vezes falou que podia fazer uma incorporação. Só que existe todo um trabalho por trás para você agregar esse valor, né? Para você fazer o cara vender ao valor que ele deseja, que é isso, né? Tirar uma diretriz, fazer um projeto preliminar, É, retificar a área. até para dar uma ideia, né, para o terrenista, qual é o valor de mercado, um valor de possível venda da área. Eu tenho terrenistas, né, clientes que chegam para mim e falam, ó, eu tenho um imóvel, ele tem 20 mil metros quadrados e quero vender a tanto. Legal, mas antes até de perguntar o valor que ele pretende vender, eu gosto de fazer esse estudo de viabilidade. Pelo menos para a gente entender o que dá para fazer no terreno, para ver se a gente chega no valor que ele pretende ou às vezes até superior. É, Então já teve casos de terreno que chegou para mim, que o proprietário, até semana passada eu tive conversando com ele, é um amigo que eu conquistei depois que eu fiz a negociação da área dele. Ele chegou para mim e falou: Anderson, eu quero entregar o meu terreno, vender o meu terreno a 1,5 milhão. Aí eu falei: tudo bem, até depois eu comentei com ele que eu iria estar falando do caso dele, depois eu vou mandar o podcast para ele dar uma olhada. E ele falou: quero 1,5 milhão no meu terreno.
Aí eu falei, não, dá pra gente fazer um estudo. Eu já sabia do potencial da área, então eu tive que fazer um processo de uso capião extrajudicial, conduzir junto com um colega advogado. A gente regularizou essa área dele e dentro de mais ou menos 2 anos, a gente começou a desenvolver projetos de casa, onde a gente vai estar implantando em torno de 260 e poucas casas. E ele entrou na Um parceria. terreno grande, então. Terreno grande. Então ele entrou numa parceria. Hoje a gente está falando um VGV de mais ou menos 120 milhões. E ele vai estar recebendo, através de permuta, que na época ele optou pela permuta financeira, 12 milhões. E esse Então, cliente queria 1,5 milhão. 1,5 milhão. Olha Então isso. é uma ideia do trabalho que a gente oferece, não só para os terrenistas, como para a incorporadora, que é o famoso ganha-ganha, né? Então, Isso. se a gente consegue elevar o valor, que a incorporadora fazer um bom trabalho com projetos de casa, apartamento, e o terrenista também ganhar, então isso é- a gente fica feliz, né, por tá conquistando todo esse valor ao patrimônio das pessoas, né? Então, E esse é o, o nosso trabalho que a gente tem sempre intenção. e o agregar valor, eu acho que vai muito além do agregar valor financeiro. Então, até usando como exemplo esse caso que você me contou agora, é, se chega esse terreno para mim, parece ser um terreno muito grande, que cabia mais de 200 unidades, por 1,5 milhão. Só que é um terreno que eu preciso ainda fazer uso capião, muito provavelmente eu não olharia. Mesmo estando, olha isso, tava num valor É isso. extremamente barato. Uhum. Mas como existia todo um trabalho ainda a ser feito, provavelmente eu não olharia. Então, você agrega valor não só na questão financeira, mas assim, dá visibilidade ao terreno, né? Dá visibilidade, é. Até essa empresa é uma empresa parceira também lá de Cotia, é igual a HPP, eles também são jericados da Caixa. E na época, a gente fechou o contrato, para você ter uma ideia, ele chegou a dar um sinal para o dono da área de 500 mil reais Caramba. e amarrou o negócio porque ele acreditou na regularização que eu iria estar fazendo para deixar a propriedade 100% regular. E após essa regularização, que ele começou a fazer a implantação, projeto, enfim. Então ele acreditou também no nosso trabalho, né? Como também o terrenista acreditou. E hoje, tanto ele como o terrenista estão muito contentes aí com o nosso trabalho, da Paulista e do Anderson aí, que a gente conseguiu pelo menos 10 vezes o valor da área aí É isso. agregar para ele. E o, e o uso campeão extrajudicial tá funcionando bem, né? Assim, Funciona, funciona. porque acho que em muitos casos a área, a área pertence à pessoa mesmo, só que acho que antigamente, né, as coisas eram muito feitas no fio do bigode, então a pessoa não tem isso formalizado, né? Então, Exato, é. A uso capião hoje é um procedimento muito célere, bem mais célere que o judicial, mesmo porque o registro de imóveis, querendo ou não, a expertise do juiz, por muitas vezes ele tem que entender de tudo, né? Então você pega às vezes comarcas pequenas, que o juiz tem que entender da vara civil, da criminal, da trabalhista, enfim, ele tem que entender um pouquinho de tudo. Já o cartório não, você tem um especialista ali de registro. Então, quando você está trabalhando com um processo de regularização, um expert, né, que é o oficial de registro de imóveis, o processo em si só, ele é mais célere, ele é mais, no meu ponto de vista, mais confiável. E a gente chama que o processo de uso capião extrajudicial, eu falo que é uma uso capião contratual. Porque, querendo ou não, a gente precisa juntar todos aqueles títulos para dar continuidade, desde a origem, precisa ter anuência, ou pelo menos ciência dos proprietários tabulares, dos vizinhos. Então, acaba que a gente acaba preparando um processo demonstrando toda a confiança, todo o trabalho para que o oficial de registro de imóveis tenha confiança em estar registrando e atribuindo aquela propriedade para esse possuidor. Então, a usucapião extrajudicial veio realmente para facilitar toda. foi muito acertado mesmo. Foi muito Isso foi uma acertado, decisão. e querendo ou não, ajuda a desafogar um pouco o judiciário, né, Eu nunca tinha que tido está afogado, né, com quantidade de processos aí em andamento. eu nunca tinha tido essa perspectiva que você acabou de falar. É que realmente é muito diferente você ter um especialista olhando
o processo pra, de uso capião e um juiz, por mais que seja uma pessoa é, muito bem formada para isso, mas é diferente, né? Você ter uma pessoa, o próprio cartório olhando. Eu nunca tinha tido esse. É, querendo ou não, o olhar do cartorário, né? Muitas vezes você pega escreventes aí que tem 40 anos atuando dentro do cartório, ele conhece toda a região, muitas vezes ele sabe até quem é o possuidor. Então você pega, claro, não São Paulo, capital, é um pouco mais complicado, mas muitas vezes cidades menores, o cartório acaba conhecendo a região toda. Então chega lá uma pessoa no balcão e fala, eu tô com uma área assim, assim, assada. Ele já vai falar, ó, é aquela área. Quando eu trabalhava no É, cartório, muitas vezes eu sabia até o número da matrícula. Então é aquela área, objeto da matrícula tal. Então a gente acaba criando esse hábito e conhecendo toda a região. Então eu trabalhei 15 anos em cartório. Então chega uma hora que todo dia você vê naquela propriedade, aquela área, você acaba decorando, sabendo quem é o proprietário. Então, é essa segurança que o registro de imóveis, não só essa, como outras, oferece e dá de forma assertiva a possibilidade da pessoa gerar riquezas, como também garantir processos mais ágeis de uma venda e compra, enfim. hoje um É, uso capião leva quanto tempo? um processo de uso capião é complexo a gente falar de data, mas hoje geralmente um processo se conclui em 12 meses. Nossa, é Então é de muito 12 rápido. meses a 24 meses. Já teve processos que a Paulista Documentação auxiliou advogados lá na região de Cotia, que foi concluído em 6 meses. Nossa. Então, o tempo recorde que a gente assessorou um escritório jurídico foi 6 meses para concluir um processo de uso capião. Eu não sei como está hoje o tempo no judiciário, mas acho que se falar antigamente, antes de ter essa questão para você fazer o extrajudicial, a gente não pensava em menos de 5 anos para resolver um processo desse. Eu imagino que ainda é esse prazo, assim. É? Deve ter um processo ou outro que é um pouco menos, mas o pessoal comenta que é de 5 anos para lá. Então, Isso aí. então, é extremamente rápido. Você pensar em algo que seja em Em 12 dois meses, anos, é 2 anos, exato, é muito rápido. Pô, legal. então foi um bom investimento, né? 1,5 milhão valia o terreno. E depois de 2 anos passou a valer 12? 12, é isso. Então a gente estava até conversando semana passada, falando um pouco. Ele brinca, né? Que ele chama lá essa área de. Antigamente ele chamava de brejo. Aí hoje ele fala brejo pitch. Que ele deixou de ser feinho, né? Então ele tá bonito agora. Então é algo que a Paulista Documentação conseguiu proporcionar para esse terrenista que a gente ficou muito feliz e para a gente também, né? Porque a nossa remuneração também entra aí nessa valorização aí do patrimônio, tanto da incorporadora como do terrenista. Ele tava dando a área praticamente e agora muito, muito legal isso. Bacana Legal. ver. Se hoje fosse fazer uma pergunta agora pro Renan, se hoje fosse para você resumir é, poucas palavras a empresa Paulista Documentação, o que você poderia falar da empresa? Ah, Que pergunta aí? assim, eu vou falar que é difícil eu colocar o tamanho que vocês têm ou que vocês representam hoje pra gente. Eu acho que hoje eu vejo na Paulista Documentação o meu total ponto de confiança e apoio. É, e isso eu digo assim, da compra do terreno até a última casa vendida, a última chave entregue, na verdade. E então assim, se fosse para resumir é, a Paulista hoje, pra gente é a nossa confiança máxima. Eu acho que eu poderia passar aqui a tarde inteira contando inúmeros casos que você já agregou riqueza pra gente e também que você acabou livrando a gente. E hoje aconteceu isso semana passada. A gente estava falando de negócios e depois deu 5 minutos assim, a conversa já estava num âmbito pessoal e a gente já estava falando, eu já estava
abrindo coisas minhas que para saber sua opinião também e o tamanho da confiança que vocês trouxeram pra gente. Eu acho que assim, hoje eu não consigo imaginar, é, aliás, eu consigo contar em menos de uma mão pessoas que chegariam para mim num negócio que a pessoa tá recebendo um valor, que tá ganhando junto, a pessoa vê que não tá indo para um caminho legal, virar para mim e falar assim, não faz, não fecha. É muito difícil isso. É muito difícil. As pessoas hoje cada vez mais pensam em si e no seu ganho. E você ter uma pessoa dessa do seu lado, eu acho que vale mais do que, assim, é inexplicável. Então, assim, você me colocou numa saia justa porque eu não consigo transmitir em palavras o tamanho Né, a da gente Paulista. agradeço aí pelas palavras. Que isso, já falou super bem aí da E, Paulista. e assim, o serviço em si eu não tenho do que reclamar porque prazo atende antes do que eu preciso. É, questão de valores, eu nem lembro a última vez que eu te liguei para falar alguma coisa de valor, assim, da gente comentar a respeito disso. Então, eu acho que como serviço para a gente encaixa em 1000%. E saber que ainda tem esse braço amigo é, é sensacional. É, eu, E eu e Renan muitas vezes marca reunião, marca às 11 horas, termina meio-dia e meio, e daí a gente vai para uma boa é churrascaria, a isso. gente gosta de carne, compartilha dos mesmos gostos. É E isso. lá a gente fala toda da nossa vida pessoal, de trabalho, enfim. A gente É, criou um vínculo, uma amizade aí muito bacana. Obrigado, hein, Renan? não, obrigado você. Mas é exatamente isso. E, e você também, acho que como cliente, nesses anos juntos, eu vi muitas pessoas passarem por você assim. Eu vi muitas pessoas tentando fazer coisas erradas com você. Então, assim, é, do seu ponto de vista, eu também acredito que é difícil achar parceiros para Ah, com que você certeza. pode confiar. A gente aqui com a Paulista e HPP, a gente tem total confiança. Como eu disse, é a empresa que eu faço investimento. Então, assim, não tem nem o que falar. Não estou nem no primeiro, nem no segundo, nem no último. Já fiz vários investimentos, eu, minha esposa. Então, a gente tem a confiança na empresa e é isso. A parceria vai É, por muito tempo aí. é isso mesmo. Mas, repito, eu acho que agora você tem que. Vou falar um negócio que eu falei para você no particular. Eu acho que você tem que expandir mais esse bate-papo que você faz com as pessoas que você conhece do mercado. Isso é muito enriquecedor pra gente, assim, saber que a gente ouvir algo em específico do nosso mercado, é, ou não, a conversa que você teve com o Popó, até comentei depois com você, eu falei assim, pô, você fez a pergunta que eu estava na cabeça para fazer porque eu fiquei curioso. E foi uma conversa super legal, então assim, e acaba refletindo sempre no nosso mercado, né? E é interessante ver como uma pessoa de fora enxerga. Então eu acho que isso aqui é uma coisa que você tinha que expandir e fazer com mais Ah, frequência. legal, vamos conversar. Com certeza vamos desenvolver vários podcasts aí para falar sobre o mercado imobiliário, conhecer a vida empresarial também. Acho que É, é isso que está aí para a gente poder agregar para quem está assistindo e conhecer um pouquinho mais da empresa, da HPP, da Paulista, do Renan, do Anders, dois seres humanos, é né? isso Cristão, mesmo. que Cristão, é acredita isso aí. em Exatamente. Jesus. É, É isso, né? Até o Renan comentou um dia comigo num almoço que ele fez alguns estudos, tudo mais, e eu fiquei surpreendido, porque eu não conhecia esse lado também do é, Renan. é. Não, eu acho que isso sempre, eu- essa base, eu sempre tive muito forte, que é a da fé, e é o que, e eu vou te falar que isso é algo em comum entre os três sócios da HPP, e eu acho que é um ponto crucial, assim, você ter essa união, esse vínculo, e, e os três são sócios
que sabe que sempre tem algo maior presente e que no final a gente acaba sendo um instrumento, assim, e levado por um caminho. O, então, tanto o Henrique quanto o Giovanni também têm essa fé muito forte. E, e é bom. Não faz tanto tempo que a gente teve essa conversa Com mesmo, assim. certeza. Que a gente, quanto tempo tem a Paulista? Paulista hoje tem 8 anos no mercado. Tá junto com a gente. Tá junto, A é. gente começou junto, Começou então junto, foi né? A crescendo Paulista junto. Cred, daí ela já tem mais tempo no mercado, que a Carol começou primeiro, né? Aí, Mas a Paulista Paulista Documentação, uns 8 anos, uns mais ou 8 anos. É isso menos. É aí. isso. Então, Daí a gente agora tem a matriz que é no shopping da Granja Viana. Estamos prestes a inaugurar aqui em Alphaville, também no Brascan, uma filial, onde a gente vai estar atendendo o pessoal que quer regularizar construção, terrenos, Receita Federal e também processos de incorporação, loteamento. Então, estamos aí, daqui a pouco estamos aqui no Brascan, e, atendendo o pessoal da região aqui também. né, e já fazendo uma propaganda, mas que agora pode incorporar casa única, né, dentro de Ah, condomínio. verdade, Então, aqui em casa Alphaville, isolada. casa isolada. Então, aqui em Hoje, Alphaville é extremamente importante isso, com né? certeza. Hoje existe a possibilidade da gente fazer um processo de incorporação de casa isolada, aplicar o patrimônio de afetação, que é o RET. Então, para quem tem interesse em fazer casas isoladas dentro de loteamento, procure pela Paulista Documentação, a gente vai poder passar uma orientação para fazer todo o custeio, tudo aí. Na prática, o que é mais importante saber, que você vai poder vender a sua casa antes dela ficar pronta. Então, você começou a fazer a obra, você já vai colocar a casa à venda com perspectivas e depois só entregar a chave e a pessoa já vai te pagando a casa, né? É Então, isso. assim, para quem trabalha nesse mercado ou quem tem um dinheirinho e quer investir nisso, é o, É o nicho, né? é o É nicho. muito bacana É. mesmo. Então é isso. Foi uma ótima conversa. Vou estar aqui encerrando e agradecendo o Renan aí pela participação do nosso podcast. Com certeza agregou muito conhecimento, falar um pouquinho da HPP. O pessoal que vai estar assistindo esse podcast vai ficar muito feliz com tudo que você conseguiu agregar e conhecer um pouco da empresa. Não, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar. Realmente foi muito, muito enriquecedor. Obrigado, Legal. viu? Obrigado. Obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Legal, né?